Galera, vocês já imaginaram se a Marvel e a DC fosse uma única empresa e pegasse seus próprios personagens para fazer uma fusão? Sim, galera, estou falando sério. Bom, tipo assim, por exemplo, Darkseid com Thanos, né? Homem de Ferro com o Batman, né? Super-Homem com até o Capitão América, tá? Nesses tipos de personagens, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, né, as minhas edições que eu fiz lá no Photoshop com alguns personagens da DC e da Marvel, né, misturado. Queria ver como que ficou, né, vocês vão ver tudo isso, tá? Mas antes já deixa seu like, se inscreve no canal porque isso vai ajudar demais o meu canal a crescer, né? Porque vocês estão me ajudando bastante ultimamente, né, com vários vazamentos que eu fico fazendo aqui, oficiais, alguns rumores, né? Então, por favor, continua me ajudando, beleza? Que eu tenho um sonho de chegar algum dia aos 1000 inscritos, beleza? Então agora, vamos ao vídeo. E aí, seus cómicos, tudo bom com vocês? Eu sou o André e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, gente, é o seguinte, cara, o primeiro personagem que eu vou falar pra vocês é muito bom, é insano. Eu acho que é o melhor personagem que eu criei nessa lista. Tá aparecendo aí pra vocês aí na tela, né? Que é a versão alternativa de Thanos misturado com o Darkseid, tá? Ele é chamado de Thanside, né? Mas basicamente Thanside, né? O começo de Thanos e o término de Darkseid, tá? Esse Thanside, ele nasceu lá no planeta Apokolips com os Deveniantes, que eu misturei, né? Os dois universos da Marvel, os dois personagens, né? Tipo assim, eu misturei Apokolips, que é a cidade natal do Darkseid, misturado com os Deveniantes, que é a cidade natal dos Eternos, né? Daí eu misturei basicamente isso. E aí, nessa realidade, né, ele nasceu nesse Apocalipse, e aí os pais dele não gostou da aparência dele quando ele nasceu, né, porque eles eram humanos, e aí ele nasceu mais ou menos roxo, misturado com cinza, e aí, tipo, ele deixou lá na adoção os pais deles, mas ninguém mesmo gostou, né? E aí, quando ele cresceu, ele prometeu que iria aniquilar todos os planetas Terras e até o seu próprio planeta, né? Essa é a história por trás desse personagem, né? Comenta aqui embaixo se você gostou desse personagem ou se você não gostou, se faltou coisa e tal, né? Mano, eu vou mostrar vários personagens aqui nessa lista e aí você comenta qual que você gostou, entendeu? Tipo assim, número 1 eu gostei desse, número 2 eu gostei desse, número 3 eu não gostei, entendeu? Vai meio que enumerando esses personagens, beleza? Porque se vocês quiserem que eu trago mais tipo desses vídeos, cara, eu vou gostar bastante, né? Não só focar em fazer análise de trailers, né? Ou até fazendo vídeos de reagindo trailers de séries novas, né? Fazendo trailers, né? Ou até mesmo, tipo, meio que falando o que aconteceu em cada série e tal, né? Eu acho que eu quero separar um pouco sobre disso também, tá? Bom, gente, o segundo personagem eu gostei bastante, que é o Victor Stark, tá? Sim, esse Victor Stark é uma fusão do Homem de Ferro com o Cyborg, né? Vai ser um pouco diferente, né? Por causa que o seu Silas Stark, que é o seu pai no caso, lá atrás, quando ele era ainda mais jovem e tal, né? Ele meio que queria fazer o seguinte, ele queria fazer uma indústria para o seu futuro filho Victor Stark, meio que assumir o seu lugar e fazer sua própria tecnologia, né? Porque no passado ele não sabia como seria o futuro, e ele deixou tudo para o seu filho. Mas teve algum acidente lá no laboratório Stark, né? Eu mudei o nome, né? Por causa que os personagens lá da DC, que é o Cyborg e o Sirius, eles trabalham no laboratório Stars, né? E aí, como parece muito com o Stark, daí eu coloquei laboratórios Stark, né? E aí, tipo, teve um dia onde o Victor, ele meio que sedentou e teve uma explosão e perdeu a metade do corpo dele, né? E aí, os seus amigos e até os Silas, que estão vivos ainda, eles meio que pegaram um corpo nanotecnológico, igual aquela armadura do Homem de Ferro lá na Guerra Infinita, e aí colocou tudo, injetou uma injeção lá no corpo dele, e aí, tipo, a armadura tava, nanotecnologia tava entrando no corpo dele, na parte que, tipo, ele perdeu os membros, entendeu? E aí, tipo, ele virou o ciborgue de ferro, né? Se bem que não é armadura de ferro, mas é ciborgue de ferro, digamos assim, né? Comenta aqui embaixo, você gostou desse personagem? Você gostou mesmo, cara? Comenta aqui embaixo o que você achou sobre esse personagem, beleza? Galera, é o seguinte, o próximo personagem eu acho que é o segundo personagem mais poderoso dessa lista,
que é o Steve Kent, a fusão do Capitão América com o Clark Kent, que é o Super-Homem, no caso, né? Ele é chamado de Capitão Super, né? Tipo assim, foi um nome meio que clichê, né? Porque, tipo, eu escolhi esse nome porque não tinha um nome perfeito assim, então por isso tinha que ser esse mesmo, sabe? Mas a história é meio que parecida com os dois personagens, né? Por exemplo, esse super-homem aí, esse novo super poderoso personagem, né? Que é o Steve Kent, ele era de outro planeta chamado Krypton, né? Isso aí, eu peguei a história do super-homem. E aí ele caiu lá na Terra, no Brooklyn, onde nasceu o super-homem, o Capitão América, né? E aí ele queria servir ao exército, né, do seu pai, né, por causa que, tipo, eu mudei um pouco, né, porque o seu pai adotivo, ele era do exército, mas depois ele morreu, depois a mãe dele morreu, e isso aconteceu lá em 1918, né, mas quando ele chegou ele era um pouco mais jovem, e aí depois, em 1945, ele conseguiu se alistar através do Dr. Skinny, que colocou o soro dele, mas na verdade ele ficou muito mais forte, né? Por causa que ele é como se fosse o Goku. Porque o Goku lá no Dragon Ball, ele é muito forte, mas ele era tão forte assim, né? Igual do Saiyajin. E aí depois, né, como o Steve Kent, ele era de Krypton, ele era forte, mas não tão forte assim, né? Ele chegou lá, tomou o soro e ele virou super mais forte, entendeu? Por isso que, tipo, ele usou meio que tipo uma espécie de um escudo para proteger ele, né? Mas ele consegue voar, ele tem super força, né? Ele é super forte, entendeu? Então as duas habilidades dele meio que funcionaram, se fundiram. Então aí o que aconteceu? A guerra, ele conseguiu derrotar todos os nazistas, né? Até o Caveira Vermelha. E aí ele conheceu a Peg, mas ele não conseguiu conhecer realmente ela por causa que tipo ele caiu no gelo. E aí essa história vocês já sabem, né? Basicamente isso. Depois ele só acordou só em 2012. E aí eu vou fazer o seguinte, galera. Depois vai ter mais um vídeo que eu vou falar. Se vocês quiserem, né, que eu vou fazer meio que uma espécie de um filmezinho, né, do Ultimato com esses personagens. Se vocês querem realmente que eu conte essa história que eu criei, cara, realmente vocês querem, comenta aqui embaixo, tá? Mano, porque eu quero misturar esses personagens que eu criei, né, menos a versão do Thanos com o Darkseid, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês uma personagem muito interessante que eu criei, que é a Fênix Maravilha. Sim, galera, eu acho que vocês perceberam pelo nome que é duas personagens muito importantes na DC e na Marvel, que é a Mulher Maravilha e a Fênix Negra, que é a atual, a Jean Grey no caso, né? E aí é o seguinte, eu misturei o nome, né? Eu tirei a Diana para colocar a Jean e o sobrenome da Mulher Maravilha, de Prince no caso, e ficou Jean Prince, né? E aí eu mudei um pouco a história no caso, né? Por causa que, tipo assim, antes de ter homens na Temícera, onde que é a terra natal da Mulher Maravilha, no caso, elas meio que elas conheceram alguns homens e tal, né? Tipo, alguns gladiadores, né? Sabe aqueles personagens que são gladiadores, lutadores? Então, eles meio que se conheceram, né? Igualzinho, tipo, a tribo do Aquaman, né? Lá onde tem homens e mulheres, no caso. E aí, tipo assim, quando teve tipo essa conexão entre os homens e as mulheres, né, no caso da Temícera, algumas pessoas tiveram filhos e tal, né, e aí a Hipólita, que é a mãe da Mulher Maravilha, ela teve a filha com um gladiador, né, romano. Eu inventei essa história aqui, tá, galera? Todos esses personagens aí, esses homens eram tipo de outros países, né, uns eram da Roma, o outro era dos Estados Unidos, né? Tipo gladiadores, né? Eu meio que inventei, tá? Lá na época antiga, no caso. E aí criaram, né? Nasceu no caso a Jean Prince, né? E aí no caso é o seguinte, teve um cara muito, muito vilão mesmo, que tipo, ele era o deus da guerra. Lá de antigamente ele quis voltar por causa da caixa matéria, né? Eu troquei, né? De vez o Lobo da Steppe, eu troquei para ele, entendeu? E aí no caso, tipo assim, antes ela saber isso, né? A Diana queria ir lá para Nova York, né? Que ela queria tentar uma vida mais de estudante e tal, queria aprender coisas, né? Não só ficar na selva e tal, né? Naquela área bonita. E aí ela decidiu ir para lá. E aí depois, quando ela foi para lá, né? Alguns meses ela descobriu que a ilha dela foi meio que destruída, assim, não foi destruída por tudo, né? Só algumas partes. E aí ela descobriu sobre a mãe dela e pro pai dela que teve um antigo cara que, tipo, ele queria pegar a caixa materna, né? Desculpa, a caixa materna, que é o deus da guerra. E depois eles descobriram isso e aí, tipo, ele foi derrotado pela Mulher Maravilha, né? Pela essa nova versão, a Fênix Maravilha. Então surgiu a Fênix Maravilha.
beleza? Galera, o último personagem que eu achei muito interessante, que é a mistura do Aquaman com o Thor, chamado Thor Curry, né, que é o nome do personagem, né, do ator Curry, né, é o seguinte, cara, eu misturei um pouco mais da história do Aquaman do que lá em Asgard, né, mas esse personagem Thor, ele nasceu lá em Asgard, mas a mãe dele era de Atlantis, mas, tipo, quando ela veio, ela tava grávida, né, e aí, tipo, ela tinha um outro filho, e aí depois eles meio que se conheceram, né, os filhos dela, né, o do outro pai, né, da Asgard, né, que é o Odin, e o filho dela, né, que é o Orb, no caso, né, eu deixei o Orb pra cá, né. E aí depois, tipo assim, eles queriam meio que fazer um território, né, pra quem vai ficar sendo rei e tal, né, e aí quando a Atlantis descobriu que ela tinha outro filho com outro cara, né, tipo, meio que mataram ela como que aconteceu lá no filme, mas ela não morreu lá no filme. Daí aconteceu a mesma coisa. Depois ela apareceu lá, quando os seus dois filhos estavam tentando lutar para quem vai ficar líder de Atlantis, mas ele não queria, né? O Thor não queria ficar lá em Atlantis, né? Ele queria ficar lá em Asgard, mas ele queria só conhecer o seu velho irmão, né, no caso. Que como se fosse o Thor e o Loki, no caso, né? Eu achei bem interessante, mas eu misturei um pouco, né? E depois a mãe dele apareceu do nada e aí, tipo, ela falou, meus filhos não podem brigar, beleza. E depois ele ficou preso, igual aconteceu lá no filme. Depois de alguns meses, eles meio que, tipo, se conheceram melhor, os dois, o Orb e o Thor, e eles viraram, tipo, irmãos de novo, e agora eles fazem várias aventuras juntos, né, protegendo os dois lugares, né, tipo, o Thor, às vezes ele fica cuidando de Asgard, e depois, às vezes, né, ele fica lá, cuidando lá de Atlantis, e a mesma coisa com o Orb fica lá cuidando de Atlantis, depois ele vai lá para Asgard cuidar, entendeu? Depois os dois vão lá com os outros guerreiros dos dois lados, né, para proteger as pessoas de outros planetas, entendeu? Basicamente isso. Eu mudei um pouco sobre essas duas histórias, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, tá? Foi mais ou menos explicando para vocês sobre esses personagens que eu criei, né? Que deu muito trabalho de inventar uma história, né? É claro que algumas histórias não deu certo, né? Mas algumas deu certo. E aí, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim também, comenta aqui embaixo, beleza? Então é isso, até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal.